empreendedora, mais um Pod Network aqui com vocês e hoje com mais uma convidada muito especial. A cada podcast que a gente vai inovando, trazendo pessoas ainda mais interessantes e com cada projeto de vida e de empreendedorismo ainda melhor. E hoje não poderia ser melhor ainda com a Micaela Oliveira. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer todo meu. E tudo bem? Como é que você tá se sentindo aqui no podcast maravilhoso? Tô me sentindo honrada, super honrada estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Gente, hoje eu trouxe aqui a Micaela, mas antes de começar o podcast, eu quero trazer aqui um novo parceiro nosso, tá? Que eu tô muito feliz de ter recebido essa proposta. E eu vou mostrar pra vocês agora quem é que vocês já vão conhecer, né? Porque essa logo é muito famosa. A gente vai lá no iFood. No iFood não, vai no site deles que vocês vão conhecer o quanto eles são famosos. E eu vou mostrar aqui o site deles pra vocês, tá, gente? É a Grifos, a nossa nova parceria. Eu estou aqui agora no site deles, eu vou fazer o meu pedido ao vivo. Micaela, vamos comer um açaí, você vai gostar, tá? Você já comeu açaí da Grifos alguma vez? Ainda não, então não tive vai ser a oportunidade. primeira vez, inédito, que eu vou mostrar aqui pra Micaela agora, gente. E eu vou pedir um açaí aqui. Você gosta de morango? Gosto, bastante. Então eu vou pedir um açaí love, gente. São 2 copos de 550 ml, ó. Aqui o primeiro é o destaque deles. 2 copos de 550 ml de morango. Uma delícia, né? Então vou pedir agora esse aqui, tá? Já vou botar aqui no meu carrinho, vou adicionar. E vou pedir pro motoboy entregar aqui no podcast, gente. Vamos ver quanto tempo vai demorar, hein? Vamos lá. Pronto, acabei de enviar o pedido, tá, gente? Vou esperar agora chegar. Enquanto isso, vamos conhecer um pouco mais da nossa participante aqui hoje no podcast. Micaela, me conta um pouco mais sobre você, sobre os seus projetos de vida, como você começou. Meu nome é Micaela, tenho 37 anos, sou casada com o Almir Rogério, estamos juntos desde os meus 16 anos. Nossa, foi seu primeiro marido? Meu primeiro namorado, foi. Primeiro namorado. Namorei, ficamos juntos durante 4 anos, casamos, depois de 2 anos tivemos nosso filho mais velho, que é o Roger, que tem 15 anos. Uhum. Sou mãe do João, mãe do coração, né, meu sobrinho, eu crio meu sobrinho tá com 18 anos. E sou mãe da Rebeca, de 12 anos, que tem síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21. Caramba! E você descobriu desde quando ela nasceu? Como que foi? Eu engravidei da Rebeca, o Roger tinha 1 ano e 7 meses, né? Foi na troca ali de medicamento. E engravidei da Rebeca, mas a Rebeca não foi planejada. Então eu descobri, já estava com 4 meses de gestação. Caramba, já descobriu que era menina. Nem sabia em certo se era menino ou menino. Só sei que foi aquele susto, né? Sim. Não sabia direito se era menino ou menina. E a adiantadinha nasceu de 7 meses. Nossa! De descobrir com 4, nasceu de Prematura. 7, prematura. Então, assim, não teve tempo de fazer alguns exames por conta do tempo, né, que eu descobri a gravidez. E quando ela nasceu, eu notei ela um pouco diferente, porque ela nasceu, apesar de ter nascido parto normal, ela nasceu com algumas características. Mas eu achei que era porque era prematura, né? Sim, mas a sua família não tinha nenhum histórico? Na minha família nada? não tinha nenhum histórico, nem na família do meu esposo, de síndrome de Down, não. E a nossa idade também não tinha, porque as pessoas diziam, né, que antigamente tinha a questão da faixa etária, do pai, da mãe. Hoje em dia nem tanto, né, que jovem ou pessoas mais velhas têm, né, criança com síndrome de Down. E o médico me deu a notícia que ela tinha síndrome de Down. O pediatra, né, porque o médico, quando ela nasceu, falou que não tinha alteração nenhuma, mas eu notei. Caramba, você notou já de cara, Eu notei, já sentiu. de cara eu senti porque ela era diferente do meu outro filho. Então, quando eu olhei alguns traços, eu fiquei preocupada, mas o médico não tinha falado nada. E quando eu fui ter alta, o médico falou pra mim, o pediatra, que ela teria síndrome de Down. E foi de uma forma, assim, bem difícil, porque naquela época, 12 anos atrás, não tinha essa preparação que tem hoje pra dar essa notícia. Caramba! E eu recebi a notícia, foi como uma bomba pra mim, né? A primeira coisa que uma mãe pensa quando tá grávida quero que meu filho nasça com saúde. Com certeza, com saúde. E a síndrome de Down traz comorbidade, né? Tipo, cardiopatia congênita. Traz algumas... A síndrome de Down não é doença, mas ela traz algumas doenças, Sim. né? Então, assim, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a minha filha, né? Então, assim, ele falou pra mim, olha... Sabe aquelas pessoas... que ela não vai andar, não vai falar? Procura um hospital. Mentira! Tá aqui os hospitais, procura. Falou pra mim. E aquilo ali me fez muito mal, entendeu? E Foi difícil pra você aceitar, assim? não aceitar a minha filha. Foi difícil aceitar o diagnóstico. Sim. Porque
o diagnóstico da forma que foi me mostrado foi muito pesado. Então foi difícil. Eu tive depressão pós-parto. Foi difícil, porque eu ficava pensando como a sociedade ia aceitar minha filha. Sim. Eu não pensava nela. Eu ia aceitar ela de qualquer maneira. Mas a sociedade não. A sociedade tem tendência a abolir assim, o diferente. A ter resistência com o que é diferente. Então minha filha é diferente do normal para as pessoas. Então eu fiquei com esse receio de como ela seria aceita. E realmente é um dia de cada vez, né? Mas assim, depois que eu comecei também a mudar meu olhar, comecei a fazer um tratamento, eu comecei a olhar de forma diferente. Quanto tempo demorou pra você olhar com esse olhar diferente? Primeiro, eu comecei a ela fazer os tratamentos, eu comecei a conhecer outras mães também igual a mim. E aqui em Araruama, na época, não tinha nenhum grupo de apoio, né? Pra ajudar as mães de crianças com deficiência. Não tinha isso que a gente tem hoje, de sentar e conversar, por exemplo. Eu tenho um grupo de mães de crianças com deficiência, que é o PEL, Pais Especiais na Luta de Araruama. Sim. E, assim, nesse grupo, a gente conversa, a gente se informa. E tem vários outros grupos, assim, né? Que tem outro que eu faço parte, né? Que é o MUD também, que tem... Né, eu converso com Mas assim, são pessoas da sua região, são pessoas de fora? O meu grupo é só de Araruama. Sim. Esse grupo, outro grupo que eu faço parte, o MUD, são pessoas até do Rio de Janeiro também. Isso até é uma atenção também pra você que tá em outro lugar, que também pretende ter um grupo assim de pessoas pra ter informação, né? Que é muito importante as mães hoje em dia, ainda mais mães solteiras, né? Que não tem muita renda, pra saber o que tem direito, né, Micaela? Porque... A maior dificuldade hoje em dia, a nossa maior dificuldade para nós mães é a questão mesmo do emocional e do financeiro. Então, o que acontece? É quando a maioria das mães... Eu, por exemplo, eu sou casada, tô com meu marido há 20 anos, então, assim, meu marido foi meu suporte. Eu digo pra ele, ele é um pai atípico, meu marido, porque ele abraçou a causa. E se eu tô assim, aqui de pé, conversando com você, se tô aqui conversando com você, muita força que veio dele. Ai, que bom, mim. Né? Que você teve um marido que te apoiou, Me apoiou, fez a parte dele exatamente como pai. Porém, nem todas têm isso. Nem todas têm esse apoio do marido, do companheiro. Então, a maioria delas se vê desempregada, largam seu trabalho para cuidar do seu filho, muitas delas não têm rede de apoio, e muitas delas não têm o genitor para estar ajudando. Mesmo aí, quando se separa, às vezes, muito dele nem pensão dão. Caramba. Então, elas ficam... Muitas mulheres, assim, que tinham um emprego maravilhoso, param suas carreiras para dar atenção a um filho que demanda dela 100% do seu tempo. Então, assim, o empreendedorismo feminino é muito importante para essas mães. Com certeza. Muito importante. E para você, como que foi no início ali, quando você descobriu e tudo mais, teve que fazer os tratamentos, como foi? Você parou de trabalhar? Eu trabalhava, eu era secretária executiva. Eu era secretária executiva e eu ganhava bem. Então, eu tinha babá para cuidar do meu filho na época, né? Meu filho tinha 1 aninho e 7 meses. Mais velho? Era o mais velho. E eu tinha uma vida, assim, estabilizada. Né? Tava começando a obra da minha casa. Então, não pensava em ter outro filho. Eu pensava em ter outro filho depois de 5, 6 anos. Sim. E veio a Rebeca. Aí veio a Rebeca o diagnóstico. E quando veio o diagnóstico, eu tive que parar de trabalhar. Quando eu me descobri grávida, eu já sentia muitas dores. A gravidez foi de risco total. Então, eu tive que parar de trabalhar. Porque eu não conseguia, por mais que eu trabalhasse sentada, eu não conseguia ter a demanda que Então, eu conversei com o meu patrão e pedi demissão. Até eu ter minha filha. Mas aí foi difícil, né? Foi muito difícil, porque eu trabalho desde os meus 13 anos. Nossa, uma mulher que é agitada, trabalhadora. Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz minhas coisas, sempre fiz meu corre, assim, nunca gostei de depender do meu pai e da minha mãe. Então, eu sempre trabalhei, porque minha mãe é uma mulher, minha família, apesar de ter meu pai, minha mãe é uma mulher muito batalhadora. Então, assim, ela nos ensinou, né, a batalhar também, a correr atrás do nosso. Qual foi o seu primeiro trabalho, assim? Meu primeiro trabalho foi de babá. Eu comecei a trabalhar de babá, porque antigamente era muito difícil você conseguir emprego, eu trabalhei de babá. Depois eu fazia bijuteria, já fiz cestaria em jornal. Então já foi começar pro empreendedorismo. Empreendedorismo, vendia na escola. Legal. E quando eu me vi nessa situação de sair do meu trabalho, aquilo ali já me frustrou. Porque minha gravidez era de risco total, não podia levantar, meu marido que tinha que me levar pra fazer as coisas. Caramba. Dependia sempre de alguém pra Muito dependente. E eu sou uma pessoa muito difícil de depender de alguém. Eu não gosto. Não é orgulho, gente. Eu sou muito. Não é orgulho. Eu sou uma mulher que eu gosto de fazer minhas coisas. Eu gosto de fazer. Então, quando ela nasceu, que veio o diagnóstico, mesmo assim eu tentei trabalhar. Eu tentei trabalhar quando ela tinha 1 aninho, eu comecei a trabalhar novamente, mas comecei a trabalhar em farmácia. Então, era complicado pra mim conciliar a ida, porque ela se tratava no Fernandes Figueira, e eu tinha que descer pro Fernandes Figueira, pra aquela coisa toda. Eu tinha que sair daqui 3 horas da manhã, eu tinha que ir 4 vezes da semana pra lá.
porque lá era o tratamento de genética. E eu saía daqui com um bebê. Imagine, um bebezinho especial e um outro de 2 anos. Nossa! Pro Fernando Figueira. Então eu ia pra Secretaria de Saúde e ficava lá esperando o ônibus pra me levar. Nossa. Às vezes o ônibus não aparecia, marcava e não ia. Acontecia isso. Caraca! E tinha várias dificuldades. várias dificuldades. E eu não sabia, eu não tinha esse apoio. Pra mim falar sobre isso ainda era difícil. Porque ainda era um tabu, assim, era muito difícil pra mim ainda falar sobre isso. Mas nesse meio de não falar sobre isso... E até hoje é um tabu também, né? Até hoje é um tabu. E nesse meio de não falar sobre isso, eu tinha que dar atenção que minha filha precisava, que meu filho precisava, e correr atrás das coisas pra ela. Mas eu não tinha informação. Eu não tinha informação. Então, assim, o que eu procuro dar pra essas mães é informação. Com certeza. E tentei trabalhar na farmácia, mas não deu por conta dos dias, e a gente não pode ficar faltando muito no emprego, e você sabe que farmácia é de domingo a domingo, uma com folga certeza. na semana, e às vezes uma folga no domingo. Então, assim, não deu pra mim continuar trabalhando. Eu tive que sair e fiquei em casa. Aí me vi em casa como? Com 2 filhos pequenos, desesperada, querendo meu dinheiro, querendo cuidar de mim, da minha autoestima, e só meu marido trabalhando. Apesar dele ser muito meu parceiro, 2 bebês demanda um financeiro. Com certeza. Então, assim, eu comecei a me virar. Comecei a fazer torta, bolo, pão. Nunca fui ótima na cozinha, gente. Mas tem que procurar, tem que pesquisar fazer alguma coisa. Nunca fui boa na cozinha, assim, Sim. nunca fui máxima na cozinha. Mas a minha amiga, né, que até veio comigo, sempre falava assim, guarda sua comida, não sei o quê, que não sei o que lá. Aí você usou isso como uma forma de você fazer um negócio. E aí eu comecei, na pandemia, a ver, eu falava, gente, adoro pão. Mas a pandemia não ficava nesse negócio de sair pra comprar pão, que eu tinha receio, porque minha filha tem imunidade baixa. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou ver. Comecei a fazer curso online de pães. Que legal. Na pandemia, pandemia. sempre tinha esses negócios de curso online, alguma coisa pra você aprender. Todo mundo aprendeu alguma coisa na pandemia. Exatamente. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ver esses cursos de pães, e hoje em dia eu fiz curso de biscoito, de pão, de bolo, tudo online. Peguei certificado online, gratuito. E aí você foi fazendo do seu jeitinho ali pra Isso, aí foi fazendo do meu jeito para meus clientes. E começou a ter resultado, assim, você postava no status e saía. Pra você ver que não é tão difícil. Você quer, você consegue. Consegue. Só você procurar. Ela conseguiu fazer ali um curso online de graça, né? De graça. Com a sua força de vontade, mesmo com todas as suas dificuldades ali de uma mãe que tinha que cuidar de uma criança com síndrome de Down, com deficiência, e você conseguiu ali fazer o seu empreendimento. Consegui. E além de eu conseguir fazer, trabalhar e ter o meu dinheiro, eu consegui fazer algumas terapias que ela não podia fazer porque a pandemia não permitia. Por exemplo, a estimulação, né, dela. Sovar massa, usar batedeira. A estimulação, a autonomia dela, eu trabalhei muito na pandemia com ela, me ajudando a fazer. Isso é importante, né? É muito importante para a independência, porque as pessoas acham que a independência da pessoa com deficiência é muito assim, ler e escrever. Não. A independência vai muito além de ler e escrever. A independência da pessoa com deficiência é executar atividades diárias. Sim. O cotidiano, por exemplo. Banho, cabelo, coisas que pra gente é muito simples, pra eles demanda um estímulo maior. Não que ela não vá fazer, ela vai fazer tudo e ela faz. Porém, eu preciso estimulá-la diariamente. Então, assim, o que eu estimulo? Quando eu vou fazer um biscoito, por exemplo. Até ela querer ter essa vontade de fazer sozinha, Isso né? aí, pra mim, porque o que acontece? Eu tento passar isso pra essas mães também. Minha filha, ela não é herança do meu filho. Nem do meu filho Roger, nem do meu filho do coração. Ela não é herança de ninguém. Ela tem que ter... eu trabalho para que ela tenha uma autonomia, para que ela possa escrever a própria história. E não depender de um terceiro para poder viver. Sim. Então, assim... E essa é uma das dificuldades. Mas eu tento, entendeu? Tá dando essa autonomia pra ela, dela tá aprendendo a se cuidar sozinha, fazendo a parte dela, né? Pra ter mais autonomia mesmo na sociedade. Eu luto pra que um dia ela tenha uma sociedade na qual ela possa somar e não dividir. Entendi. Pra que ela possa acrescentar alguma coisa ali para aquelas pessoas. Isso. Né? Porque eu costumo dizer que a síndrome de Down, que a minha filha tem a síndrome de Down. A síndrome de Down não tem a minha filha. Ah, que legal. Olha, que frase bonita. Porque se a síndrome de Down é só uma das características que ela tem, entende? Tipo assim, como eu tenho uma característica. Eu tenho, por exemplo, eu não sou ótima em matemática, eu sou péssima, é uma característica minha. Eu sou ligada no 220, é uma característica minha. Só. Entendeu? Então, assim...
determinadas pessoas não vão ter essa característica que você tem. É só saber entender essas pessoas. Saber entender. Né? Então ela tem a característica, mas ela tem milhares de outras características. É isso que eu busco. Que as pessoas olhem pra ela e olhem pra pessoa com deficiência além das características, né? Como tem outras deficiências que não são visíveis, a síndrome de Down ela é visível, né? A síndrome de Down é uma síndrome, não é uma doença. É uma síndrome. Entendi. Então, assim... Pode ser se falado uma deficiência? Pode ser falado deficiência porque tá lá no CID, né? Por isso tem direito ao benefício. Porém, não é uma deficiência, é uma síndrome, né? Alteração do cromossomo 21. E apesar dela ter essa deficiência, ela pode ser o que ela quiser. Com se certeza. eu, quanto mãe, estimular ela. Porque hoje eu falo por ela. Mas eu luto para que um dia ela fale por si mesma. Eu não quero ficar falando por ela sempre. Um dia ela vai falar por si mesma. E como tem várias outras pessoas, inclusive influencers digitais, com síndrome de Down. Sério? Sério. Que legal. Tem vários. No Instagram eu sigo alguns. Avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. Com certeza. Principalmente aqui dentro do nosso município. Precisamos avançar bastante. Então, assim, se nós nos informarmos a respeito das coisas que envolvem, porque realmente a gente só começa a ter esse olhar quando a gente vive, quando é uma experiência única, né? Isso. E o emocional da mãe fica muito prejudicado e a gente acaba olhando para as pessoas com uma defesa muito grande. Às vezes a pessoa tá olhando e tá com um olhar de admiração pro nosso filho. Não tá olhando. E a gente tá tipo assim, tá criticando. Poxa, tá criticando, tá reparando. Não, eu mudei o meu olhar. Mas eu mudei meu olhar através de quê? Eu procurei tratamento. Porque eu não queria estar sempre irritada por conta da minha condição. Porque é cansativo, é uma jornada bem cansativa. Porém, eu procurei tratamento e hoje em dia eu prefiro olhar pra pessoa, por mais que a pessoa olhe com preconceito ou não, eu prefiro olhar pra pessoa e falar, poxa, ela tá olhando e admirando minha filha é tão linda. Melhor pensar assim, né? É melhor pensar assim do que eu me sobrecarregar acreditando que aquela pessoa tá olhando com preconceito. Eu acho que se você mudar a forma de olhar as coisas, vai ficar mais suave. É sempre, como eu digo, é sobre você, não sobre o outro. Isso. Né? É sobre como você vê as coisas. Se você mudar o seu olhar, isso aí. Então, assim, é isso que eu tento passar pra essas mães, que nós somos muito mais do que uma mãe atípica. Porque nos colocam naquele quadrado de mãe atípica e acham que nós não podemos fazer mais nada. Entendeu? Depois que a pessoa tem o benefício, gente, o benefício, a maioria das mães tem que pagar plano de saúde para ter direito a algumas terapias. Então, imagine pagar um plano de saúde. Tem mãe que paga aluguel. Nossa. Tem mães que o filho precisa de sonda. Tem mães que o filho precisa de leite especial. E muitas delas estão sozinhas, sem rede de apoio. Como faz? Com certeza. Então elas têm que fazer o quê? Empreender. E às vezes ela não consegue, por exemplo, igual eu consegui fazer a questão de cozinhar. Eu desenvolvi um dom pra isso. Com certeza. Né? Mas tem umas que fazem crochê, tricô, pintura em tecido. O que acha melhor pra conseguir fazer. Se adaptar à realidade dela, entendeu? Ela pode começar, tá aí na internet que dá pra gente olhar e ver várias coisas, várias ideias. Mas precisa despertar isso nelas. Ter esse interesse. Ter esse interesse. E ajuda psicológica é muito importante. Com certeza. Porém, é de difícil acesso. Nós estamos no Setembro Amarelo. Né? Então, assim, a taxa de mulheres que têm filho com deficiência, que tem algum transtorno emocional, é muito alta. Muito alta, né? E fora as mães que tendem a tirar a própria vida e algumas tiram até do próprio filho. Caramba, sério? Sério, por conta tem esses casos, por conta de tipo, quem vai cuidar do meu filho se eu partir? Caramba. Então eu vou tirar minha vida, acabei com a minha vida, tiro do meu filho. É certo? Não é certo. Tem outras opções. Tem outras opções, porém a sobrecarga de uma mãe que não tem uma rede de apoio emocional é muito grande, é sobrenatural. É uma coisa muito difícil. Então, nós precisamos abrir os olhos para a saúde psicológica dessas mulheres também. Porque a vida de mulher nós já somos sobrecarregadas. Com certeza. Imagine, uma mulher já é sobrecarregada, a mãe já é sobrecarregada. Agora, a mãe atípica é muito mais sobrecarga. Muito mais. Então, a gente precisa ter esse olhar. Aí, muitas pessoas no Setembro Amarelo postam muitas frases bonitas, né? Na internet, nas redes sociais. Porém, o que nós precisamos são de atitudes. Coisas palpáveis, de fato, para que a gente tenha esse atendimento. Hoje em dia, as pessoas olham muito para as crianças, mas não olham para a mãe. E onde fica essa mãe? Quem cuida de quem cuida? Porque a educação, né? Quem passa a educação ali pra criança ali da escola é a mãe, né? A mãe que tá ali educando, que tá passando todo o suporte. Se a mãe tá fraca, como que ela vai conseguir passar
Suporte Não tem na época, como. E às vezes, assim, demanda demais. A escola nos liga, a escola entra em contato. Nós precisamos levar para as terapias. Sim. Porque para a criança ser independente, né, ela precisa que nós proporcionemos para ela essa independência. Mas ela só vai ter essa independência se nós tivermos forças para nos levantarmos e levar ela pra... Se ela ver a nossa situação, ela vai falar assim, minha mãe tá assim. Imagine eu. Então, assim, minha filha, ela é muito autônoma, graças a Deus. Ela é um amor de criança, né? Sou suspeita pra falar, porque minha filha é maravilhosa. Olha aí, uma puxa-saco. Ó mãe, modéstia. Eu tenho filhos maravilhosos. Porém, porque eu tive que ter vamos colocar, eu tive que retroceder um pouco a minha vida em prol da evolução dela. Com certeza. Então, assim, eu hoje em dia, eu quero voltar a fazer minha faculdade, que eu tive que parar. Mas hoje ela tá mais independente. Foi o momento certo de eu parar, dar atenção pra ela, porque ela era muito bebezinha. E o outro também era muito bebê. Então, eu parei naquele momento, né? E hoje, eu falo, conversando com meu marido, ele falou comigo, agora é a hora, eles já estão maiores, de você retomar, né, essa questão do seu sonho de Tudo fazer. tem seu momento, né? Exatamente, eu não me arrependo de ter parado. Eu acho que se eu não parasse, teria prejudicado muito. E eles muito. não teriam essa educação, não teriam essa evolução também. Não teria, né? ela não seria tão independente pra eu hoje sair e poder fazer algo por ela e pra ela. Então, assim, eu tenho vontade de fazer ou serviço social, né, ou psicologia, e meu foco na época era história. Que legal, nossa, eu queria fazer história. Uhum. E hoje em dia o meu foco é psicologia ou serviço social. Então, que é o que você mais pratica que hoje, eu mais né? pratico. Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que não foi nem a causa da pessoa com deficiência. Não fui eu que escolhi. A Foi causa ela me que escolheu. Porque na minha vida, a minha filha tem síndrome de Down, meu sogro tem deficiência né, física. Então, eu vejo a dificuldade que é. Então, assim... É importante a gente buscar, conhecimento, informação. E nós não somos só mãezinhas, não. Nós somos muito mais. Tem mulheres advogadas, tem mães atípicas advogadas, psicóloga, fisioterapeuta, chefe. Nós somos muito mais. Então, para parar de olhar pra gente assim, guerreira. Eu não sou guerreira, gente. Guerreira é a Xena. Eu sou sobrecarregada. Eu gostaria de ser herdeira. Sim. Entendeu? Mas não sou. Então, eu fico... Sabe, a gente às vezes fica ofendido com determinadas coisas porque a gente tá fazendo, porque é necessário. Você não é uma guerreira, você é uma conquistadora. Conquistadora, ótimo, vou falar para as pessoas isso agora. Sim. Vou falar isso agora. Porque se eu pudesse, eu batalharia tanto. Não. Se os direitos da minha filha que tá no papel, garantido por lei, fosse cumprido... Na prática, eu não precisaria lutar tanto e não ficaria tão prejudicada emocionalmente. Hoje eu faço tratamento, né, psicológico, para eu poder lidar com as coisas. Porque se a minha filha tivesse o direito à educação, à saúde, à acessibilidade, né? Eu não precisaria me estressar tanto. Então, é isso que a gente tem que buscar. Manda um boleto lá pro governo, boleto da psicóloga. Manda um boleto da psicóloga. Não podia ter esse atendimento psicológico pra gente, mas não tem. Ainda tem, assim, mas é de difícil acesso, você não consegue. Aí uma mãe que tem um filho lá, gente, é impossível você não ter um desequilíbrio, você não se questionar. A gente já se questiona, né? Por vários, N motivos. N motivos. Mas a gente que tem um filho com deficiência, eu, né, tava até falando com você, eu sinto como mãe, acho que muitas das mães que vão assistir, vão se identificar comigo, que eu me sinto que eu perdi até o direito de morrer. Porque como que faz se eu morrer? Difícil, né? Onde essa pessoa vai ficar? Porque o medo não é eu partir, não. O medo é que se alguém vai cuidar dela vai como ficar eu. Com ela, com certeza. Entendeu? Eu quero dar independência exatamente pra ela. Eu já começo a criar ela, a educar ela de uma forma que ela possa viver tranquilamente sem mim. Com certeza. Então a pessoa fala assim, ai, Micaela, você tá falando, Rebeca foi fazer isso, tal coisa, fazer sim, hein? Claro. Sim, porque ela tá preparada pra viver no mundo sem mim. Isso aí. E hoje em dia eu falo assim, com uma leveza, porque eu procurei um tratamento psicológico. Então, quando as pessoas vêm me perguntar, eu não tenho nenhum problema em tirar dúvida. Antigamente, quando a pessoa vinha tirar dúvida, eu estava armada. Já vinha... Já preconceito. Com já estava carregada daquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa me pergunta, eu tenho o maior prazer de falar, explicar. E mudou seu pensamento. Mudei meu pensamento. Eu acho isso muito importante. Mudança de pensamento. Sim. Você está sempre tentando evoluir. Você está sempre em constante mudança. Então, eu acho que nós também...
que temos filho com deficiência, nós precisamos também olhar e ver que nós precisamos também mudar nossa forma de ver as coisas, para que essa maternidade atípica não fique tão pesada, tão cansativa pra gente. Porque nós, mães, nós não estamos cansadas e sobrecarregadas dos nossos filhos, não. Nós estamos cansadas e sobrecarregadas de buscar por direito que não é dado a nós, né, sendo que ele é garantido por lei. Então, nós estamos sobrecarregadas por conta disso. Não nossos filhos. Porque quando a gente fala, a pessoa pode achar assim, mas você teve filho. Porque... Não é criança, na verdade. Não é criança. É os direitos que ela poderia ter tido pra ser mais tranquilo ali, o período dela de ter essa independência, e não tem esse direito. Não tem, porque... hoje em dia, a maioria das mães tem que se apertar muito para pagar um plano de saúde para conseguir ter acesso a determinada terapia. Porque a fila de fonoaudióloga pelo SUS tem uma fila de espera enorme. Tem mães que tá 4 anos na fila. Então, assim, hoje em dia, aí é difícil você ter acesso. Aí a mãe já não tem acesso psicológico adequado. Aí vai procurar pro filho ter uma terapia. O filho não consegue ter. Aí aquela mãe não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. O que a mãe faz que paga aluguel, comida, água, luz? Os remédios dos filhos, que tem uns que precisam tomar remédio. Caramba. Como que faz? Se ela não tem de onde tirar. O benefício não supre tudo isso. Com certeza. Então, como que essa mãe vai fazer? Essa mãe não se cuida. Muitas dessas mães não vão nem no médico, não tem uma consulta. Então, o que eu quero tentar despertar nessas mães é que elas podem empreender. Elas podem somar, fazer algo diferente e mudar, sair daquela situação que está vivendo, e as coisas podem expandir. Nós fizemos um evento, uma palestra, foi no Café Capri. Acho que foi dia 18. 18? 16, dia 16, né, agora de setembro. E nós falamos sobre empreendedorismo feminino com foco em mães atípicas. Que legal. E quem palestrou foi Claudinha Mendes, né? Ela tem um filho atípico. E ela tá fazendo faculdade de Direito agora, escreveu um livro. Nossa, que ela legal. É escritora. Tem várias mães que eu conheço que são mulheres extraordinárias. Nossa, que bacana. Entendeu? Na sua área de atuação. Sim. E tem também mães que são extraordinárias e tiveram que parar por não ter rede de apoio. Outras continuaram porque tinha uma rede de apoio. Outras não continuaram porque não tinha. E você imagina uma pessoa que tinha um salário maravilhoso parar e começar a ganhar, né, um salário mínimo, né? Sim. E como que essa pessoa faz? Você imagina o impacto nessa pessoa. Nossa, e é muito interessante a gente trazer essa pauta aqui no podcast, né? Que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre network, e o quanto essas mães acham que não tem o direito, né, de poder fazer. E olha quantas mães incríveis tem aí, mães atípicas, advogadas, escreveu um livro, nossa. Isso aí tem duas, né? A Claudinha Mendes, tem a Vívia também, que escreveu o livro, também escritora também. Tem mães... Eu conheço mães atípicas, conheço as 4 advogadas que são mães atípicas. Que legal. São mulheres excelentes. Fisioterapeuta, fono, tem, assim... mulheres empreendedoras que têm seus negócios e que são... Legal. E essas mulheres, que eu observo que essas mulheres, quando conseguem se estabelecer assim no seu negócio financeiramente, ela ajuda outras mulheres que talvez não tenham aquele espírito empreendedor, porque nem todo mundo tem o espírito empreendedor. Isso é normal, isso aí não nasce na veia, isso aí você vai desenvolvendo. Então aquela que tem aquela atitude que deu certo o negócio dela, o que ela faz? Ela emprega outra mãe. Que legal. Porque ela entende que aquela mãe precisa de horário flexível para poder levar o filho na terapia, para poder buscar. Então, essa visão de fazer essa rede, interligar isso, uma mãe fez isso, aí vou contratar fulana. Isso aí é a questão de uma ajudando a outra. Eu acho que, com certeza, que se nós começarmos a nos olharmos, não só a questão da mãe atípica, antes de ser mãe atípica, né? Eu sou mulher. Eu acho que se nós mulheres começarmos a nos olhar com essa questão de mais ajuda, mais, né, sororidade do que disputa, a gente vai ter muito mais a ganhar. Vai se ajudar. Então você é mulher que não acha que não tem esses direitos, é só procurar estudar e procurar conhecer, que tem muitos direitos aí, pelo que a Micaela tá me falando aqui, muitas coisas que você pode sim fazer, e você pode se tornar também uma mulher de sucesso. Tem muito direito, tem muita coisa. Com certeza. Você tem direito, né, além do benefício, você tem direito ao benefício, né? Aos medicamentos do seu filho. Se ele faz uso de medicamento, você tem direito. Aí, tá vendo? Se caso você for na Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde se negar a fornecer o seu medicamento, entra com pedido na Defensoria. Que legal. Tá? Na Defensoria Pública de Araruama. Também pode acionar o Conselho Tutelar.
tá? Pra estar fazendo essa diligência, estar fazendo cumprir esse direito, porque é direito da criança ter o remédio, mesmo que o remédio não tenha no SUS, tá? Mesmo que o remédio não tenha aqui em Araroma, por exemplo, não tem disponível aqui em Araroma na farmácia do PAN, que é lá onde as pessoas pegam o medicamento. Sim. Não tem disponível. A prefeitura tem que custear esse medicamento para essa pessoa. Bom saber disso. Porque é uma pessoa que mora no município, é uma pessoa que tá precisando, ainda mais uma criança com deficiência, então a prefeitura tem que custear esse medicamento. Então, assim, é só a pessoa ir lá na prefeitura e vai abrir um protocolo na prefeitura, vai explicar toda a situação e depois, acho que em 10 dias, vão chamar a Secretaria de Saúde. Se a Secretaria de Saúde negar esse pedido, aí entra com pedido na Defensoria. E aí a Defensoria vai pegar essa demanda e vai acionar a prefeitura para a prefeitura fazer cumprir. Se caso a prefeitura não cumprir, ela vai recebendo multa, né? Até ela cumprir aquilo ali, porque é direito. Então, assim, talvez essas mães que vão estar nos assistindo, essas mulheres, achem assim, não, tá perdido, eu não vou conseguir. Não tem jeito. Vai sim, você tem direito, vai atrás, se informa, entra na internet, vai lá dar um Google, vai lá e pesquisa, procura aquela mãe que você sabe que vai te orientar. Eu tô à disposição. Tá lá a minha página no Facebook, Pais Especiais na Luta, também tô no Instagram, Micaela Oliveira. Muitas mães me acham assim, procuram, falam comigo. Necessariamente você não precisa fazer parte do meu grupo para tirar as dúvidas comigo, ou eu te direcionar para alguém que possa te ajudar. Porque não é questão de grupo A ou grupo B, a questão é a causa. Com certeza, é pela causa, né? É isso aí, é a criança. É muito além de um grupo específico, de um projeto. É uma situação, são vidas. Então eu acho assim que isso vai muito, muito além. Então a gente precisa entender isso, nos unir para nos fortalecermos, porque pra gente conseguir realmente que as coisas que estão no papel saiam e a gente possa usufruir. E fique na prática, né? Fique na prática. Falando nisso, eu acho que o nosso site chegou? Chegou aí, Matheus, a produção? Chegou, a portaria já entregou. Ih, que legal, então dá aqui pra gente, você consegue? Consegue pegar pra gente? Olha que chegou, gente, a Grifos já trouxe aqui o açaí aqui pra gente. Olha aqui, vamos ver como a gente pediu, ó, a promoção de 2, que a Micaela vai provar pela primeira vez, a Micaela, gente. Eu vou provar pela primeira vez, gente. Olha aqui. Original do açaí, gente. Eu vou falar, inclusive, a frase da Grifos, tá? Que é uma frase que o João me mandou aqui, gente. Eu gostei bastante. Quando o calor aperta, o açaí da Grifos é a salvação. Peça agora e refresque-se com o verdadeiro sabor do açaí. Então, gente, se você está aí na dúvida, tá um calor do caramba, esse calor de 30 graus aí que teve no domingo, hoje também fez um calor danado. Então, assim, se você está na dúvida, peça o açaí da Grifos, tá, gente, no site deles, que eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? O açaí da Grifos é, assim, é maravilhoso, eu vou provar aqui junto com vocês pra vocês verem a delícia que é, tá? O meu é de morango e tem também até um Kit Kat aqui, tá, gente? Olha só como vem, assim, perfeito, tá? Vamos abrir. A nossa assistente. Micaela. Provar pela primeira vez, hein? Esse eu nunca pedi. Eu sempre peço de 1 litro, tá, gente? Quando eu vou no deles. Porque eu sou bem esfomeada mesmo. Bem grande pra sair, né? Aí eu já peço logo de 1 litro. Olha que Kit Kat maravilhoso. Kit Kat uma delícia, né? Realmente o açaí é top. Muito bom, né? Nossa. Vamos parar o podcast? Continuar comendo aqui? Prova aqui, Matheus. Gente, que delícia. Prova também. Nossa. Esse Kit Kat, maravilhoso. E além da Grifos, gente, também estamos com parceria com a Monarcas Pizzaria. Vocês pensaram que acabou? Não acabou não, meu amor. Monarca, gente, eu amo aquela pizza de 4 queijos, indico muito, inclusive, tá? Uma pizza maravilhosa aqui, ó, Monarcas, tá? O Instagram deles, Monarcas também. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E vocês com certeza têm um cupom de desconto. Vai lá, pede neles lá, fala que tem um cupom do podcast, que eles vão oferecer um cupom de desconto aí pra vocês. E olha, uma delícia, gostou? Muito bom, né? Me traz de volta aqui, por favor. Quase você. Olha, muito bom, gente, ó. Indico muito. Grifos açaí, tá? Indico demais. Link na bio, tá, gente? Na descrição do vídeo. Mas vamos lá, Micaela. Tá comendo? Comendo de novo.
Me diz aí, o que seria ser uma mãe atípica? Mãe atípica é aquela mãe que tem um filho com deficiência, né? Então, tem a mãe típica, que é a mãe, vamos falar assim, a mãe das crianças típicas, que são as crianças sem deficiência. E as mães das crianças atípicas, que são os nossos filhos que têm deficiência. Tem algum tipo de deficiência, transtorno. Então, são as mães atípicas. Nós não somos tipicamente comuns. Não, entendi. É diferenciado. Diferenciado. Então, somos mães atípicas. Antigamente falava mãe de pessoas com deficiência, hoje em dia fala atípica. E, assim, para essas mães, às vezes, é difícil se aproximar de pessoas, ter contato, né? Social, ter uma vida social, porque demanda muito tempo. Mas temos grupos, estamos aí para ajudar, para orientar. Então, assim, estamos com um projeto para estar dando apoio psicológico a essas mães, fazendo roda de conversa com psicólogo, para estar ajudando essas mães. Não só essas mães, você é mulher que tem um problema, tá passando por dificuldade, precisa de apoio psicológico, nós estamos trabalhando nisso aí. Pra gente estar dando esse apoio psicológico, Legal. eu acho muito importante. Com certeza, é o principal. O psicológico é o que mais Isso. precisa, né? Porque quando você tá com o seu psicológico organizado, as coisas vêm, mas você consegue levar de uma maneira mais suave. Sim. Então, acho que isso é muito importante para essas mães. E despertar isso aí. Então, a gente tá nesse caminho, tentando fazer da melhor forma possível, de uma forma, assim, carinhosa também. E que realmente, de fato, aconteça, né? Que de fato aconteça algo na prática mesmo, para essas mulheres evoluírem, né? Como profissionalmente, emocionalmente. E eu acho que, assim, o autoconhecimento é muito importante. Quando você se conhece, sabe ali como você conseguir... Não falo nem controlar, mas você saber lidar com as suas dores, né? É muito importante, Micaela. Você passou muito por isso na sua fase ali no início e tudo mais. E, assim, pra você, qual foi a virada de chave? Porque, assim, eu sei que você é uma mulher mais pra frente, dos anos 20, mas o que foi que te alertou a falar, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso realmente modificar a minha situação aqui, senão não vai ter jeito. Foi quando eu tive uma depressão profunda. Sério? Eu tive uma depressão muito séria, porém eu não sabia ainda que era uma depressão, né? Eu ia no médico, ia em vários médicos, os médicos não sabiam dizer o que eu tinha, porque fazia vários exames e não dava nada, assim, não constava nada nos exames de sangue, nada. E depois, eu tinha crise de pânico, quando eu saía com minha filha, eu tinha medo de passar mal, minha amiga tinha que me acompanhar. E, assim, eu fiquei durante muito tempo, não queria nem comer, não levava minha filha para as terapias, não me cuidava. Às depressão vezes, pós-parto. Não foi não foi uma depressão pós-parto, porque ela já estava mais velha, ela já devia ter seus 8 anos. Ela tinha uns 8 então anos. já foi depois de um tempo Foi que ela depois de um tava tempo, grande. porque eu fiquei bem forte durante o tempo Agora do ela tem quantos diagnóstico. anos? Agora ela tem 12. Então, o médico, quando falou comigo, ele falou, olha, você é igual um computador. Você vai pifar. Se você não parar, você vai pifar. E foi aonde eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Ela também. Por ela, porque eu tava batalhando muito pelas coisas dela, eu tava esquecendo de cuidar de mim, do meu emocional, do meu físico, do meu psicológico. E comecei realmente a pifar, eu deixei de cuidar de mim, eu não cuidava de mim. Então eu decidi cuidar de mim, dar prioridade às minhas coisas, às minhas vontades, porque eu me sentia até egoísta. Por exemplo, eu tenho uma filha com deficiência, eu tô indo ali na loja, vou comprar uma roupa. Eu me sentia egoísta, vou ali no salão, vou fazer um cabelo. Então eu me sentia, e a minha amiga às vezes ficava falando, Micaela, você merece, compra, e eu dava sempre prioridade às coisas dela, às coisas do meu filho, e às coisas da casa, e tirava essa prioridade de mim. A gente não é um computador, infelizmente a gente, eu vejo muito isso comigo também. Eu acho que tem que dar conta de tudo, lidar com tudo, assim, tudo tem que sair perfeitamente bem. E eu mesmo tô lá no fundo do poço. Às vezes tem momentos que eu tô ali. Imagina você, com toda a situação que você tava passando, né? Ter que lidar com todas as crianças ali, com o seu filho mais velho, com ela, com toda a situação que você vinha enfrentando, infelizmente, com o nosso governo, que não deu muitas condições ali pra você no início. E agora também não, né? Agora também. E você conseguir ainda cuidar de si. Que é o mais difícil, né? E eu não conseguia, e eu comecei a olhar no espelho e não me identificar comigo. Caramba. Porque eu sempre fui, assim, não sou uma pessoa extremamente vaidosa. Mas
gosto do meu cuidado, assim, de fazer uma sobrancelha, de ir pro salão, coisas assim básicas. Sempre fui feminina, sempre gostei dessas coisas, de sair, às vezes a gente saía pra caminhar, pra fazer um lanche. E eu parei com isso, eu amo praia, adoro praia. E também não ia? Não ia, porque eu ficava, sabe, eu preferia ficar em casa. E eu comecei a não me reconhecer. E depois que eu comecei o tratamento, né, eu faço tratamento com psiquiatra, maravilhoso, ele é maravilhoso, tem minha vida antes e depois dele, eu falo pra ele que minha vida antes e depois dele mudou, porque aí ele falou não, ele falou pra mim assim, ó, um poeta sem a caneta, ele continua sendo poeta. Com Falei, certeza. sim. Aí ele, então, você continua sendo a Micaela, eu só te dei a caneta. Que legal. Então você tá escrevendo sua história, não é? Eu só fiz 10%, os 90% é seu. Então vai e escreve a sua história. Então, assim, ele foi maravilhoso comigo, gente. Eu vou até falar aqui o nome dele, né? Que ele... Claro. Dr. Reinaldo, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Super indico. Quem quiser, olha... Tem que indicar mesmo, porque aqui a gente não tem indicação nenhuma para as mais atípicas, então já quero. Dr. Reinaldo, gente, ele é maravilhoso. Ele atende ali no prédio da Politécnica. Da antiga, né, Politécnica agora, que é em frente ali a Praça da Bíblia. Ele é maravilhoso, me atendeu super bem. Não é aquele médico que te entope de medicamento. Ele é super humano, sabe? Conversava comigo pelo WhatsApp. Então, assim, maravilhoso. Faço, né? Tava fazendo atendimento psicológico. Dei uma parada por conta da minha filha, né? Não tava batendo os horários, vou voltar de novo, atendimento com psicólogo. E, assim, isso foi muito importante pra mim. Porque ele falou pra mim depois, você vai sair disso, você pode sair disso. Eu achava que não tinha esperança. Entendeu? A minha cabeça estava toda tão bagunçada, eu não conseguia juntar nada, eu não conseguia organizar a minha vida, tipo, colocar no papel. Eu não conseguia organizar nada. E depois que eu fui com ele, conversei com ele, que ele passou o medicamento, eu comecei a fazer o tratamento. Gente, eu tenho vários sonhos pra colocar em prática, várias coisas que estavam adormecida lá atrás. Vários projetos. E eu não acreditava que era possível, porque eu não tinha força pra aquilo ali. Qualquer coisa me derrubava com uma facilidade muito grande. E agora você já tem o controle disso pra você conseguir evoluir. Inclusive tá com vários projetos, né? Me conta aí já o projeto pra 2024, que você tem pensamento. Tem vários projetos. Gente, começando agora, vamos começar agora no Outubro Rosa, a gente vai ter um evento. Também vamos falar sobre empreendedorismo feminino, mas vamos falar sobre como ressignificar sua dor. Como a mulher ressignificar sua dor e usar a sua dor para ajudar outras pessoas também, né? Para como que foi. Tem várias mulheres incríveis que a gente tá fechando as parcerias aí pra poder estar vindo fazer a palestra. Já quero estar lá fazendo entrevista com o podcast. Com certeza. Vai ser maravilhoso. São mulheres maravilhosas, mulheres que tiveram a virada de chave também na vida e mudaram o seu pensamento e ressignificaram a sua dor. E através dessa ressignificação, elas conseguiram ter, assim... progredir financeiramente também. E emocionalmente, hoje em dia, tem uma vida que... No dia você vai ver, vai ficar assim aí. Temos também esse projeto para dar apoio ao psicológico às pessoas, a família, né? As pessoas com deficiência e também as mulheres que precisarem de ajuda, né? A gente tá com esse caminho aí. Se é mulher, tá precisando de ajuda, a gente fazer tipo esse grupo de apoio, a gente tá encaminhando na luta e buscando parceiros, né? Para fazer esse projeto, para estar organizando. E graças a Deus tem aparecido muitos parceiros, muitas pessoas maravilhosas. Né, ajuda. De empreendedorismo, então, e a maioria dos nossos parceiros são mulheres. Isso aí já é pelo são propósito mulheres, mesmo. São mulheres. E tem tido, assim, um retorno muito bom, né? A Verônica, principalmente, ela é nossa parceira, nos ajuda muito. Teve a questão do nosso evento lá no Café Capri, foi maravilhoso. Ela é parceira. Abraçou a causa, com, assim, por mais que ela não conheça, porque ela falou, ela não tem vivência, mas... eu também não, mas a gente vai aprendendo, né? E o que eu falo, não precisa você ter uma pessoa com deficiência na família ou conhecer alguém com deficiência para você abraçar a causa. Porque se nós queremos inclusão e incluir a pessoa típica com a pessoa não típica estarem junto no mesmo ambiente. Isso aí. Se isso incluir, eu não posso pegar e impedir que a minha filha tenha um contato com você que é típica, ou com uma criança que é típica. Então, assim... essa troca que vai fazer com que a pessoa tenha informação sobre aquilo ali. É muito importante, né? Sobre aquele assunto. Então, uma criança que não tem deficiência, uma mãe que não tem um filho com deficiência, ela vai ver, vai tirar as dúvidas comigo e vai poder respeitar a minha filha. Porque às vezes a pessoa tem dúvida. Ela pode comer tal coisa? Ela pode brincar? Tal.
de tal forma? Pode, ela brinca, ela faz tudo. É uma pessoa normal. Uma pessoa normal, como qualquer outra criança. Então, assim, é importante a gente estar tirando essas dúvidas, tá quebrando alguns tabus, que as pessoas falam, a pessoa com síndrome de Down é violenta. Não é, gente, isso é viagem, não é violenta. Tem grau da síndrome de Down? Não tem, gente, não tem grau. Síndrome de Down não tem grau, é síndrome de Down e pronto. Tudo é síndrome de Down. Mas porque às vezes a criança tem mais aparência, a outra não, porque as pessoas têm costume de dizer que minha filha não tem muita, aparece muito. É porque, gente, mas é síndrome de Down, precisa ser estimulada igual. Com certeza. Vai ser um bebê pra toda a vida. Isso é o que eu escuto mais. Fica feliz que vai ser um bebezinho pra toda a vida. Ela não vai ser um bebê pra toda a vida, não. Ela tem síndrome de Down, mas ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai estudar, fazer faculdade se ela quiser. Com certeza. Se ela quiser casar, ela vai. Se ela não quiser, ela não vai. E a gente tem a tendência a sofrer por coisas que vão acontecer só lá na frente. Então, assim, eu aprendi, tendo minha filha com deficiência, que é um dia de cada vez. O que é viver um dia de cada vez? É tijolinho por tijolinho. Eu vibro... tem mães que vibram, acham que as coisas que eu vibro são poucas coisas, né? A mãe típica. Pra ela, a criança tomar um banho, pra ela é normal. Minha filha fazendo isso, pra mim, é extraordinário. Pô, são as poucas coisas, isso que eu falo. O que é felicidade pra você? Que são as poucas coisas que se tornam felicidade pra gente. Pô, ver sua filha tomar um banho, que é uma coisa simples. Simples, assim, escovar os dentes. Escovar os dentes Pra mim, é extraordinário. Essa semana passada, ela conseguiu ir no mercadinho perto da minha casa. Sério? Eu fui atrás dela olhando pra ver se ela conseguia atravessar a rua, se ela fazia. Foi lá, comprou as coisas dela e ainda trouxe o chocolate pra mim. Eu fiquei super feliz. Que legal. Pra as pessoas podem falar assim, ela tem 12 anos, ela foi no mercadinho, mas cada conquista eu vibro como se fosse que ela tivesse ganhado na loteria. Porque eu sei o que eu passei e as pessoas que passam comigo sabem o que eu passei. Então, e o que eu passo ainda. Então, a independência da minha filha, pra mim, é fora do comum. Minha filha, as coisas que ela faz, quando ela conversa, como ela interage, isso pra mim é uma vitória. Então, pode parecer assim, não, mas é coisinha. Não, pra mim é extraordinário. Tudo você comemora. Tudo eu comemoro. Então a gente aprende a ser grato com as pequenas coisas. Você não espera grande coisa pra comemorar. Sim. Assim, grandes, extraordinário, fogos, não. Nas pequenas coisas você se alegra. Então uma coisa que eu aprendi, a dar valor aos momentos, dar valor às coisas que também não são tão grandiosas. Uhum. A Rebeca, existe uma Micaela antes da Rebeca e existe uma Micaela depois. Você nasceu de novo. Eu nasci de novo. Então, assim, eu só tenho a força que eu tenho. As pessoas falam assim, você é tão forte. As pessoas que me conhecem falam assim, às vezes eu tô destruída, acabada. Às vezes eu tô destruída, meu Deus. E a pessoa fala assim, você é tão forte. E, poxa, Micaela, obrigado. E eu fico assim, só eu sei o que eu tô passando. O que eu passei, o que eu ainda passo. Mas eu ressignifiquei isso aí. Pra quando eu falar, eu não fico triste, eu não choro, porque eu fico, assim, agradecida por Rebeca ter me escolhido. Que legal. Sabe? Por ela ter me escolhido, porque embora tenha todos os desafios que nós passamos e eu ainda passo, eu sou o que eu sou graças à vida dela. Emocionante, hein? Me arrepiei agora, sério mesmo. Então, minha filha, meus filhos, né, na verdade, mas cada filho tem um... Assim, não que a pessoa fala assim, tem o filho preferido, não tem o filho preferido. Meu filho fala isso, né? E ainda tem o meu filho, né, do coração, que é meu sobrinho. Então, assim, eu não tenho filho preferido, eu amo eles por motivos diferentes. Então, legal. Eu me identifico com um de uma forma, a Rebeca ela é mais próxima, a Rebeca ela é aquela que chega e abraça e beija e diz que ama. O Roger, ele é mais na dele, mas ele é aquele que se preocupa comigo, se eu atraso, se eu chego cedo. Então, legal. O outro, cada um de um jeito. Isso, o outro do coração já é aquele que gosta mais de dar presente. Então, assim, cada um com o seu motivo, com as suas... com as suas características. Formas de demonstrar amor. Isso. Sim. Porém, todos eles são importantes. Então, assim... E a forma também que a família lida com a pessoa com deficiência, com a criança, também é muito importante. Né? A criança se sentir amada e inclusa no ambiente. Porque tem pessoas que falam muito do preconceito. Mas, às vezes, o preconceito está dentro de nós. Então, nós, quanto família, precisamos aceitar. Sim. A casa do nosso filho tem que ser o ambiente de paz dela e de onde ela é inclusa. Se não incluir dentro de casa, não adianta. Se a inclusão não vir de casa, a escola não vai incluir, a religião não vai incluir, sim, a pracinha não vai incluir, nada vai incluir, porque você não incluiu no contexto da sua casa. Então, inclua o seu filho primeiro dentro da sua casa. Aceite o seu filho dentro da sua casa, como ele é. A deficiência tá ali, ela vai estar ali, ela não vai embora. Primeiro aceita no seu ambiente você, pra depois você... Porque não adianta você
você forçar uma inclusão de fora, se de dentro nem você aceita Isso o aí. diagnóstico. Isso aí. Então você precisa aceitar aquele diagnóstico. A deficiência tá ali. Aham. Ela não vai embora. Ela ficou ali. Ela vai estar ali. Arrasou. Né? Então, assim, você precisa aceitar que você planejou, idealizou, né, um filho perfeito aos seus olhos. E quando você recebeu aquela notícia, não era daquela forma. Então você precisa se adaptar tudo novamente para poder Sim. receber aquela vida, receber aquela criança e toda a demanda que ela traz. E você precisa se preparar. E as pessoas falam que a gente vive o luto do filho perfeito quando a gente recebe o diagnóstico. Porque Caramba. você idealizou um filho perfeito, a sua visão. Você idealiza assim, tô grávida, tal, vai ser assim, 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 vou comprar isso, isso, Sim, isso. sim. Você nunca imagina quando você engravida, nenhuma mãe vai falar assim, eu quero ter um filho com deficiência. Ninguém, né? Isso é hipocrisia. A primeira coisa que a pessoa deseja pra pessoa quando tá grávida é o quê? Venha com saúde. Com certeza. Então, assim, no meu caso, a síndrome de Down traz algumas comorbidades que, graças a Deus, a Rebeca não tem. A Rebeca não tem. E tem algumas crianças que eu conheço que também não tem. Mas tem crianças que eu conheço que teve que fazer cirurgia com 3 meses de vida. Caramba. Cardíaca. Aham. Então, é uma situação que deixa a gente com o coração apertado. Claro, com certeza. Então, isso mexe com a gente. Então, assim, nós precisamos entender e aceitar que a deficiência veio, igual as pessoas falam assim, portador, né, gente? É importante. Portador de necessidades especiais não é portador, tá? É pessoa com deficiência, que a pessoa vem primeiro, a deficiência vem depois. Não é portador. Entendi. É pessoa com deficiência. Portador, por que não portador? Porque portar é algo assim, eu tô portando o celular, mas eu posso deixar ele aqui e sair. Ele não... Já a deficiência não, você não porta ela, você não pode tirar, ela tá ali. Tá ali com você. E você tem que aprender, nós precisamos aprender, principalmente nós, as famílias, que a deficiência tá ali, ela vai permanecer, e a gente precisa aprender a lidar com ela. Com certeza. Não é a forma que você queria, não chegou da forma que você queria, talvez propôs vários desafios, como foi no meu caso, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E atentar e a mostrar para os nossos filhos que eles são aceitos por nós. Primeiro, a Rebeca, ela sabe muito bem o que é síndrome de Down. Tá? Ela fala tranquila, ela sabe, eu legal. converso com ela o que é síndrome de Down. Ela sabe que ela tem síndrome de Down, que ela nasceu com síndrome de Down. E eu explico pra ela. Então as pessoas perguntam pra ela, Rebeca, eu sou Down. Ela fala, eu sou Down. Então ela já tem essa consciência. Ela tem porque essa você já preparou consciência. ela. Isso aí. Então a gente precisa mudar a nossa visão Com certeza. e colocar, né? Informar para as pessoas. Esse tempo aqui é muito importante, porque tá abrindo espaço para as pessoas entenderem que o conhecimento liberta, o conhecimento Com transforma, certeza. e que mesmo não tendo alguém com deficiência, você pode fazer de alguma forma Saber, algo. conseguir modificar de alguma forma, né? Conseguir ajudar de alguma forma. Igual eu aqui tô abrindo um podcast pra você falar de uma pauta muito importante pra outras pessoas que não sabiam, que até mesmo poderia resolver um problema muito grande na vida delas. Que às vezes é um problema de mobilidade, um problema ali com medicações, que às vezes tem gente que nem sabe isso, pra ter ideia, porque não busca conhecimento. Exatamente. Pesquisa. E assim, a questão essa informação é muito importante. E nós temos essa dificuldade dentro da nossa cidade. Sim. Da informação. A informação fica muito retida. Então, algumas pessoas acabam não tendo acesso àquilo que é dela de direito por conta da informação. Então, aqui o que está acontecendo aqui hoje é informar. Informar, gente, você tem direito. Sim. Você não é refém de nada. Você pode andar com as suas próprias pernas e fazer aquilo que é seu de direito. Legal. Ainda mais, mesmo você sendo uma pessoa com deficiência. Uhum. Você tem direito a ter acesso a ir e vir, por mais que você seja deficiente físico, cadeirante. A cidade, ela tem que estar adaptada para você. Com certeza. Isso aí já vem do governo. Já tem que Exatamente, já fazer tem isso. quanto tempo? Então tem que ser feito isso. Uhum. Então, você, até para a questão, e quando você trata de pessoa com deficiência, você beneficia outras crianças sem deficiência e ainda beneficia os idosos. Por quê? Uma cidade acessível é acessível para uma mulher que está empurrando o carrinho. Claro. É acessível Isso para o aí. idoso, que ele às vezes está com andador, ou às vezes ele tem mobilidade reduzida por conta da idade. Ou alguém mesmo que sofreu um acidente. Alguém sofreu um acidente. E a deficiência, você pode nascer com ela, você pode adquirir. Então é muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento e não tenha esse preconceito. Porque a pessoa hoje está bem, mas amanhã depois sofreu um acidente, e aí? Que Como acontece, que fica? né? Então ela tem que saber e ter acesso aos seus direitos, olhar para as pessoas com empatia e tentar ver a nossa luta, tentar nos enxergar, mas não minimizar a nossa luta
e também não nos achar super-humanas. Isso aí. Porque nós não somos super-humanas. Nós simplesmente fomos forçadas a ter essa busca toda porque não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, faz ou faz. Ou você faz ou Isso aí. faz. Então, nosso lema é esse. Agora, graças a Deus, aqui dentro da cidade, a gente tá tendo apoio. Claro. E, assim, de grupos, de Sim. pais e responsáveis, de grupos, né? Porque, de outra forma, a gente Não tem. não tem. É complicado. Então agora eu vou pro nosso momento networking, né? Agora está preparada? O momento networking, como muita gente que já sabe, é um momento que você, em 60 segundos, tem que contar a sua experiência de vida ali, o que você faz, o seu nome, e realmente ali se vender para as pessoas de uma maneira boa. Tá preparada? Vamos lá? Vamos lá. Vou contar aqui no meu celular. Vamos lá. Pode ir? Meu nome é Micaela, tenho 37 anos, sou casada com o homem Rogério, tenho um filho de 15 anos, um filho do coração de 18, a Rebeca de 12, que nasceu com síndrome de Down. Batalho nessa causa já há muito tempo, desde que a Rebeca nasceu, e faço pães, bolo, tento empreender da minha forma, do meu jeito, para poder ter uma renda e empreender na minha área. Olha, arrasou! Que linda! Foi muito bem, foi muito bem. Tem gente que não consegue ficar travada, você falou direitinho, falou tudo. E, Micaela, eu tô muito agradecida mesmo por você ter aceitado esse convite e por fazer parte aqui do nosso projeto, porque eu acho muito importante a gente ter essa causa e realmente abraçar esse projeto que você tem, que é muito importante. Trazer informação para as pessoas que não têm informação. E agora a gente vai falar de um outro patrocínio nosso, que vocês já conhecem, é muito famoso, você já tá aqui direto no meu podcast, tá? Desde quando começou, desde o primeiro dia, desde quando a Verônica veio na inauguração. E é o Sabor da Vida, né, gente? Com toda certeza, esse aqui, Sabor da Vida. Já veio na sacolinha, tá, gente? Sabor da Vida 22, o arroba do Instagram deles aqui, ó. Maravilhosos. E aqui, gente, eles trouxeram pra gente hoje doces no pote, tá, Micaela? Que a gente vai abrir agora, tá? Pra vocês. Vamos lá. Você gosta de quê, Micaela? Deixa eu ver o que possa ter aqui pra gente. Tem, ó, limão... Nossa, tem muita coisa. Calma aí. Eu vou dar esse pra você provar, porque... Calma aí, vou dar esse aqui pra você provar, porque eu sou suspeita a falar, eu adoro ele. Olha, esse aqui de limão, que é uma delícia. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Ó, Sabor da Vida de 22, tá, gente? Torta de limão, esse aqui. Ó, maravilhosos, tá? Eles com certeza trazem uma embalagem perfeita aqui pra gente. E é assim, com amor e carinho, tá? O Everton me ajudou muito desde quando a gente começou o podcast. E a gente tá com promoção, tá, gente? Você que tá assistindo esse podcast e quer provar esse doce aqui maravilhoso, tá? Doce no pote, tá, gente? É só pedir eles lá no Instagram deles, Sabor da Vida 22, ou também no WhatsApp, que o número é 22 99757 2272. Sabor da Vida 22, tá? Ó, você já pode provar aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não, esse aqui que eu quero que você coma, de limão. Daqui, deixa eu ver. Você vai gostar muito. Amo limão, gente. Vou provar aqui ao vivo. Eu acho que tem uma colherzinha aqui dentro. Amo limão. Eu amo limão. Você tudo atrapalhando. Aqui tem colherzinha, claro. Ah. Amo limão. Você vai gostar. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo coisas de limão. E você fazia doce também, né? Inclusive, Então já vai paladar e já... eu vou. E aí? Muito gostosa. Muito bom, né? Ai, suspeita falar. Esse aqui eu nunca provei, tá, gente? Ó, esse aqui... delícia de abacaxi, tá? Se você quer, já vou provar aqui logo pra saber. Quer... Uma delícia, gente. Nossa. Docinho, né? Não é Uma aquele delícia. doce enjoativo, é aquele doce gostoso. Tem uma cremosidade também. Muito top. A próxima convidada já tá até aqui. Maravilhosa. Prova aí, vê se você vai gostar. Gente, uma delícia. Matheus, ele prova tudo, gente. Pode provar também. Uma delícia. Ai, muito bom, né? Eu amei. A gente só tá aqui com parcerias maravilhosas e Gente, gostosas. adorei. Muito bom, né? A cara dela ali. Vocês de palco. Muito bom, gente. Muito bom. E assim, Micaela, eu tô muito feliz mesmo, de verdade, de você estar aqui com a gente hoje.
E assim, você pode ter certeza que tudo que você precisar de apoio do podcast, da gente aqui, a gente vai te ajudar com toda certeza. E me fala a data do próximo evento, próximo projeto pra gente divulgar aqui. Nós estamos querendo fazer em outubro. Ainda não tem uma data certa, né? Porque a gente tá procurando, fechando com as parcerias, fechando o local. Mas é em outubro agora, vai ser em outubro. Perfeito. Que a gente vai falar dessa questão da saúde da mulher por conta do Outubro Rosa. Então, assim, é o próximo evento que nós vamos ter. Depois, a questão da amparo psicológico para essas mães. Que é muito importante. Inclusive, eu vou até te indicar, ó, Michele Ferreira. Essa aí é... Michele Ferreira. A brava da inteligência emocional. Ela fala de tudo. Ela me ensinou, inclusive, a ressignificar várias dores que tinham dentro de mim e também a poder passar isso como conhecimento, uma forma de conhecimento para outras pessoas. Que isso é muito importante, né, Micaela? É muito importante. A gente poder... É uma forma até de empreender também, né? Isso. Ali, usando suas dores ali, que você conseguiu ressignificar e tudo mais. E assim, hoje, de 0 a 10, qual nota você dá pra Micaela que tá aqui? Olha, pra Micaela que eu tô aqui, eu dou 10. Pra essa Micaela agora, de 37 anos, eu dou 10. Eu consegui... 37? 37. Novíssima! Eu dou 10 porque, com tudo que eu passei, assim, tá de pé e conseguindo ainda levantar e ajudar outras pessoas, eu dou 10 pra mim mesma. Eu consegui, assim, me amar. Maravilhosa, maravilhosa. Muito Eu obrigada por agradeço aceitar esse muito a convite, vocês tá? pela oportunidade. Foi maravilhoso abrir esse espaço pra gente, que é muito difícil, sabe? Então, muito obrigado mesmo. Você tem que agradecer morador vocês. de Araruama, empreendedor, já sabe, né, gente? Vamos chamar a Micaela aí pra fazer parte aí do seu projeto, ajudar essa mãe maravilhosa, típica que, gente, ó, tudo que ela falou aqui, não precisa nem falar mais nada, né, Micaela? Gente, se puder ajudar, eu sou do Pais Especiais na Luta de Araruama, tá? Temos muitas mães lá que precisam de ajuda, inclusive apoio psicológico. Você é psicólogo, que quer ser nosso parceiro, entra em contato comigo, tá lá meu telefone na página do Facebook, me procura no Vou colocar Instagram. aqui na descrição. Isso, me procura, porque a gente precisa dessa parceria com psicólogos, de profissionais. Fonoaudióloga, você é fonoaudiólogo, quer nos dar uma forcinha aí? Fala comigo, a gente tá precisando de parceiro com fonoaudióloga. Legal. Tá bom? Obrigado mesmo. Muito obrigada a você. Foi um prazer. Gostava E adorei tudo. Gostou da recepção do podcast? Amei. Que bom. Muito obrigada, tá, Micaela? Eu E que agradeço. termina o nosso pod-networking, gente. Fiquem ligadinhos no próximo capítulo aí, no próximo episódio, que vai ser lançado. Só coisa maravilhosa, muitas novidades vindo por aí. E é isso. Um beijo e até logo. gente. Tchau.